Queridos irmãos, em nome de Deus, de Jesus e dos Espíritos encarregados dos trabalhos de divulgação e estudo desta casa, começamos mais um momento de reflexão sobre o Espiritismo. É sempre bom, ao frequentarmos a casa espírita e ao também, de algum modo ou de outras formas, a gente tenha acesso ao conhecimento espírita, saber como Allan Kardec o definiu nas obras da codificação. O Espiritismo, segundo o entendimento de Allan Kardec, é a ciência que estuda a nossa origem, a nossa natureza, o nosso destino, como também as relações que estabelecemos com o plano material. Já aí, nessa concepção do Espiritismo, vemos que a nossa condição de espírito é ressaltada, porque é um conhecimento que está dentro de um processo evolutivo, no qual, na medida que vamos desenvolvendo melhor as nossas faculdades intelectuais e morais, vamos tendo condição de nos estudar e ver de que modo podemos perceber a nossa origem, a nossa real natureza, a nossa destinação e as relações que estamos estabelecendo com a vida material. Isso é de suma importância, a gente começar a se inteirar, vendo o Espiritismo a partir dessa plataforma, desse começo, para que a gente não venha incorrer ou resvalar em equívocos, em fantasias, em ilusões, e não saibamos, de fato, aonde estamos pondo os nossos pés. Então, o Espiritismo, eu costumo fazer uma analogia, é como se fosse a floresta amazônica. A floresta amazônica é muito rica. Está lá, vários ecossistemas dentro da floresta, com muitos seres vivos, um patrimônio de muita botânica, de muita riqueza, muitos animais. É um habitat extraordinário para muitas espécies, mas ainda não conhecemos a Amazônia suficientemente. E nós somos assim, ainda não conhecemos o Espiritismo suficientemente, porque o conhecimento do Espiritismo vai estar proporcionalmente associado ao conhecimento que temos sobre nós, já que as personagens principais do Espiritismo somos nós, seres espirituais, que temos que aprendermos a culturalizar a ideia que somos espíritos e não temos um espírito. Como vemos as coisas sobre esse prisma, sobre essa conotação, aí a gente vai afastando de nós aquelas perspectivas que não vão corresponder, de fato, a uma estruturação, a um crescimento, a um desenvolvimento e um amadurecimento. E vamos perceber que a função do Espiritismo é permitir que nós, através das reencarnações, tenhamos condições de empregar cada vez melhor as nossas faculdades, porque são as nossas faculdades que nos colocam na condição de seres espirituais. São através delas que nós vamos nos desenvolvendo. E as nossas faculdades passam por um processo de evolução contínua. Quando desencarnamos, não existe solução de continuidade. Então, a gente vai gradativamente construindo novos níveis de espiritualização através do bom emprego das nossas faculdades. Aí vamos lá.
Como é que nós vamos, então, a partir dessa percepção de que somos seres espirituais e que o emprego correto das nossas faculdades é o que é importante para nós, então, sobre qualquer assunto que venhamos a debater, a estudar, a gente tem que ter esses dois elementos como foco, como norte, como meio de orientação. Aí vejam, espiritismo e família, partindo do pressuposto da nossa reforma íntima. Muita gente fala de reforma íntima. Por sinal, tudo que se refere à reforma, esse nome assombra. Veja a reforma da Previdência. Há quantos anos a gente vem tentando estabelecer uma reforma? Não consegue. Por que a reforma da Previdência não sai? Se vocês pararem para pensar, vocês vão ver pela falta de maturidade intelectual e moral dos que estão ali. Aí, quando se fala de reforma íntima, no que diz respeito a nós, muitas pessoas se veem assim ameaçadas, como se estivéssemos sendo invadidos em nossa privacidade. Mas o elemento principal do espiritismo é a nossa transformação interior. Então não existe espiritismo, não existe conhecimento do espiritismo, não existe aprofundamento do espiritismo que não seja baseado à luz da nossa transformação interior. Aí vejam, se somos seres espirituais, o que é que nos caracteriza como seres espirituais? É extremamente importante, antes de tratar esse tema, fazermos esse preâmbulo. Somos seres espirituais, mas quando desencarnarmos e chegarmos no plano espiritual, não seremos uma abstração, não seremos um nada, não seremos alguma coisa volatilizada, seremos sempre algo que vai ter uma representação e identidade. Então, esse processo de construção do eu, da condição de simplicidade e de ignorância, para uma condição de maior perfeição, tem que passar dentro do pressuposto de entendimento que faculdades são essas. Aí começamos. A primeira faculdade que tem que ser motivo da nossa atenção, que é a nossa consciência. Porque a nossa consciência é que vai nos dar a noção do eu, a noção de quem eu sou. Olha, você pode ter várias reencarnações. Nessas reencarnações você pode apresentar várias características físicas. Você pode passar por cada condições sociais diferentes. Você pode usar o seu potencial por várias áreas de atuação. No entanto, você continuará sendo você mesma. Essa ideia de que a gente se modifica e vai perder o que é, não existe. A gente se modificando, se transformando para continuar sendo os mesmos enquanto individualidade, enquanto potencialidade. A transformação vai o quê? Nos embelezar, vai nos tornar pessoas mais ricas, vai nos tornar pessoas dotadas de um patrimônio inalienável, aquilo que os ladrões não vão roubar, não vão destruir. Então a gente vê que o nosso destino vai estar associado ao cumprimento das leis de Deus. Então a gente tem que entender como as leis de Deus acontecem dentro de nós, quais são os mecanismos dessas leis, como elas atuam, quais são as áreas de atuação, quais são os campos de atuação, quais são os fenômenos, e como nós podemos fazer da nossa vontade, ou melhor, fazer da vontade de Deus a nossa. Então, o crescimento, o desenvolvimento e o amadurecimento se faz baseado nessa trilha. É seguir as regras divinas, as leis divinas sobre nós, que estão a todo momento nos dando as potencialidades, as forças para atendermos às nossas necessidades. Aí vejamos a questão
do objetivo principal. São dois. As leis podem ter várias variantes, pode ter vários capítulos, pode ter vários parágrafos, pode ter vários incisos, mas a gente vai ver que a lei, Jesus resumiu em amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Olha que coisa. Aí está o segredo da nossa trajetória. E podemos até falar da nossa vitória. Só que, como somos seres cognoscentes, a gente pode cometer equívocos no nosso aprendizado. E aí, dentro desse processo do aprendizado, vão aparecer certas leis que vão servir para nós como parâmetro, como balizamento, que é justamente a lei de causa e efeito. Aí, vocês vejam, nessa questão do amar, a gente vem aprendendo a amar há muitos anos, há muitas reencarnações. Aí a gente tem que aprender a amar incondicionalmente. A gente tem que aprender a amar de uma forma que o amor se transforme e construa a nossa liberdade, a nossa segurança e a nossa felicidade. Só estaremos, de fato, amando quando o amor está trazendo para nós dividendos e está permitindo que a gente realmente cresça, se desenvolva e amadureça. Aí Deus, dentro desse primeiro mandamento, amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, faz com que as leis da vida, trabalhando e funcionando a nosso favor, criem mecanismos para que nós, seres espirituais, nos encontremos. Aí entra a questão da proximidade, a noção de proximidade. E tem coisa maior que nos dá proximidade do que a família. Olha como as leis de Deus são sábias. Porque as leis de Deus não é só parte do discurso religioso, não. Deus faz parte do discurso da vida. É uma questão de ciência. Aí vocês veem, a família vão surgindo por essa questão de proximidade. Já permite que nós, seres espirituais, tenhamos a oportunidade de ingressarmos na reencarnação com corpos diferenciados. Aí vemos a natureza corporal feminina e a natureza corporal masculina. O espírito em si mesmo, ele não teria a condição da sexualidade sob o ponto de vista dessa separação. Ele seria neutro, mas ele é detentor desses dois campos de energia e volta certa oportunidade como homem, certa outra como mulher, a serviço de quem? Do amor, que nos aproxima. Aproxima para quê? Para desenvolvermos melhor as nossas faculdades. Está entendendo como é fácil a gente começar a raciocinar? Aí vem o motivo subjacente da família. Por que a gente se aproxima? Por que a gente se une? É os primeiros passos para o entendimento da nossa palestra. Aí vem a família, hoje, sob o ponto de vista jurídico, é visto como o espaço para a troca da afetividade. E a afetividade é vista como o elemento regulador principal no âmbito familiar. Aí o Espiritismo mostra que a família, para nós, não vai começar apenas no berço. A gente não somos seres espirituais? Não somos seres reencarnantes? Então a família vai ter forçosamente algum nível de antecedente. Por quê? Porque a espiritualidade vai trabalhar também no processo da volta para o plano espiritual, para constituirmos família. Vai depender muito da nossa bagagem, da nossa história
e do que temos realizado no que tange ao nível da nossa evolução. Então, a família traz sempre esse objetivo. Feliz daquele que consegue fazer um projeto no âmbito familiar. Será que a gente fez esses projetos? Será que a gente pensou assim na hora de casar? Geralmente o homem deve ter pensado assim: eu vou pegar aquela menina bonita, bela, maravilhosa para ser a minha esposa. E o homem também. Aí será que a gente pensa assim? Geralmente pensamos: aonde vamos morar? Não é? Aonde vamos morar? É importante saber aonde vamos morar. De que forma vamos sustentar a casa? E os filhos, quando chegarem, como é que vamos fazer? Aí há a preocupação com o fator econômico, há a preocupação com o fator material, há a preocupação de ter um bom parceiro, mas há várias motivações. Mas qual seria a motivação principal? Aí a gente vê que, dado a condição que ainda impera no planeta, porque não é vendo o planeta de uma forma negativa nem pessimista, mas não é um planeta sujeito a várias oscilações. Quando a gente sai de casa, não sai todo ele cheio de notícias diferenciadas, desde as notícias dos desastres, das tristezas. O que é que se vê hoje? Saímos de casa, às vezes, com uma notícia nova de um feminicídio, de uma violência social, de uma guerra. Então, esses elementos que compõem a nossa natureza, ainda transitoriamente, é dentro desse contexto que vão surgindo as famílias. Aí nem sempre a família é construída de uma maneira pensada. Muitas vezes é aquela gravidez que chegou sem ter sido planejada. Muitas vezes são elementos que vão por uma conveniência. Às vezes são fatores que as pessoas procuram atender, às vezes, o campo da sexualidade. Vamos viver juntos. E isso tudo vai se somando. Mas mesmo que sejam esses os motivos, tem sempre um motivo maior que você vai descobrir com a convivência. Porque somos espíritos. Não somos pacotes fechados. Não são as coisas já definidas. As coisas vão aparecendo com as iniciativas. Então, no ambiente familiar, vocês veem a figura, primeiro, dos responsáveis pela família. Por que falamos assim, dos responsáveis pela família? Porque tem a questão tradicional, que é aquela figura paterna, e a figura feminina, maternal. Isso como os dois elementos. Aí veja, a natureza é tão sábia que permite que o homem ou a mulher se busquem a partir de um quimismo. Primeira coisa é o quimismo. Aí vem aquele interesse, aquele desejo, aquela libido, que é natural. Aí depois a gente vai percebendo que existe algo em nós que está acima da libido e do desejo. Porque o libido e o desejo não vai nos sustentar por 24 horas do dia. Aí vão aparecer outros elementos que muitas vezes não foram de fato apreciados anteriormente. Tudo isso está nas hostes do ser espiritual, que tem que analisar, refletir, perceber. Qual é o objetivo maior dos dois que estão se unindo? Formar uma família. Então já começa no casal, a família. Seja de homem e mulher, seja de mulher com mulher, seja de homem com homem, mas já começa no casal. Qual é o projeto que eu tenho para a minha família? O que é que eu tenho a oferecer? O que é que eu tenho a oferecer ao meu cônjuge? Só sexo? Só um homem potente? Um homem forte? Ou eu tenho que oferecer também outras qualidades? É natural, tem que surgir outras qualidades. Aí o papel da família é justamente a gente aprender a se enriquecer. Laboratório vivo de emoções.
de sentimentos, de vibrações, de sensações, de sonhos, de compartilhamento, de entrosamento, de cumplicidade, de cuidado, de respeito. Às vezes a gente vive iludido e coloca na perspectiva do casamento e da família elementos que por si só não vão sobreviver. Aí começa, 2 anos, 3 anos, aí começa a ver a problemática. Às vezes, homens e mulheres, quando se encontram, a mulher olha para o homem e diz: achei a minha alma gêmea. Daqui a 10 anos, não era alma gêmea, era algema. Meu Deus, ela se confundiu na avaliação. A alma gêmea criou uma esperança. Laboratório vivo de emoções, onde, devido às necessidades, às situações, às circunstâncias, seremos impelidos a demonstrar a natureza da inteligência, da sabedoria, da alternativa. Colocar as virtudes como baluastres em nossa vida. Aí a gente vê, por que laboratório vivo de emoções? Porque é dentro da convivência que se forja os valores superiores da vida, se soubermos agir dentro dessa direção. Porque também no âmbito da família a gente vai ver as construções de muitos desastres. E muitas imperfeições vão perdurar se a gente não fizer a reversão. Aí se vê também nos seios das famílias a construções de monstros, de pessoas infelizes, de pessoas tristes, complexadas, medrosas, violentas, agressivas, porque não houve o cuidado nesse sentido. Tudo vai depender dos integrantes, tudo vai depender da proposta em vigor. Aí vem o Espiritismo e coloca a família numa visão maior. Olha, gente, não é ufanismo, não. Não é fanatismo, não. Mas quando a gente passa a compreender melhor o Espiritismo, a gente vai ver que não é fácil essa questão da família. No livro Missionários da Luz, eu dou a sugestão para quem não quiser ler o livro todo, vá só no capítulo, se não me falha a memória, mas vocês vão ver lá o nome do capítulo que está escrito A Reencarnação. Eu acredito que seja o capítulo 20. 12 ou 13, é 13 então. A reencarnação. Olha que coisa interessante. Para vocês verem como as coisas funcionam vendo um âmbito maior. Vendo um âmbito maior. Nós não somos máquinas. Nós não somos criaturas que viemos para ser movidas como um cabestro. Nós temos discernimento. Temos poder de escolha. E a nossa escolha, enquanto não for a vontade de Deus, vai ser uma suposta liberdade, que só vai trazer atraso e infelicidade. Mas claro que a gente não tem a varinha de condão. Claro que a gente tem que tentar. E claro que nós não devemos cruzar os braços. Como estamos em aprendizado, vamos continuar aprendendo. Então, nesse livro, vocês veem uma situação. Não é regra geral. Não se chega em nenhuma casa espírita para vocês ficarem dizendo: chega um filho com um problema para o centro. Ah, esse meu filho é muito rebelde, é muito impaciente, é muito inquieto. Não sei, que desde criança ele parece que existe entre eu e ele uma distância. Parece que ele sistematicamente se comporta como se fosse contra a vontade minha e do meu marido. Ninguém no Espiritismo tem o direito e o poder de ficar dizendo: ah, você fez isso no passado. Não se cogita disso. Porque sei o que foi que aconteceu no passado, na condição de inimigos ou não, na condição de desafetos,
A gente pode pegar até aquela questão. Alguma coisa aconteceu no passado. Tudo bem, não nos preocupemos com ela. Preocupemos com agora. O que é que eu posso fazer para neutralizar? E não há nada que foi construído erradamente no passado que não possa ser corrigido hoje. Porque a reencarnação existe para isso mesmo. Correção, aperfeiçoamento, continuação. Não é apenas para a gente ficar fazendo chavões, reclamações e colocarmos a mão na cabeça e ficar ficando. Ai, meu Deus, tudo tem uma solução. Só que a solução não é de uma hora para outra. Aí veja o que aconteceu no passado. As figuras desse capítulo vocês vão encontrar lá. Raquel, Adelino e Segismundo. Numa outra vida, Segismundo, Raquel e Adelino formou aquilo que hoje... Você já ouviu falar? Olha, me ajude que eu sou uma pessoa que eu não tenho muito conhecimento, não. Existe. Como é que é essas coisas que fica 2 mulheres e um homem, 2 homens e uma mulher, como é que é isso? Triângulo, já falaram ali, triângulo amoroso. Obrigado. Triângulo amoroso. Então, o que aconteceu? Traição. E Segismundo, na outra vida, se torna um homicida. Mata Adelino. Olha que situação. Matar uma outra pessoa. Isso é uma violência muito grande. Isso não se mede. Isso é de uma violência às leis de Deus muito fora do normal. Por mais que se repita, por mais que se veja uma pessoa morrendo, por mais que o número de homicídios aumente, não é só estatística, é violência às leis de Deus. É um atraso, é um atestado de inferioridade. Mas a lei de Deus quer que as coisas se façam com correção, com oportunidade, com regeneração, com recomeço. Aí sabe o que aconteceu? Vocês não sabem da maior. Raquel vai voltar com Adelino, vão se casar e vão esperar Segismundo como filho. Aí veja que situação. O processo da família já estava sendo instaurado no plano espiritual. Durante o sono, quando estava próximo à concepção dele, outra coisa, a concepção estava se aproximando. A volta dele, através da concepção, da fecundação. O plano espiritual fazendo um trabalho extraordinário. E ele aparecia em sonho, porque nos nossos sonhos, nem todos, mas na maioria dos nossos sonhos, a gente pode se desdobrar. Como nós somos seres espirituais, temos um corpo espiritual que está intermediando esses 2 planos da vida, que está ligado a esse corpo, molécula por molécula, que tem uma influência extraordinária, que funciona mais ao nível das energias eletromagnéticas e que tem toda uma função de usina para esse corpo aqui, material, que vai ter um tempo e vai ficar, e a gente vai sair do corpo pelo fenômeno da desencarnação. Só que quando sairmos do corpo, a gente vai continuar com algumas características, com alguns reflexos no perispírito, proveniente do emprego de nossas faculdades. E quando esse emprego foi bom, o perispírito vai registrar. Quando foi negativo, vai registrar também. Então, são algumas energias, no caso de Segismundo, que estavam alojadas no seu campo mental. Como que energias? Remorso, arrependimento por o que fez. Isso provocava nele uma síndrome de pânico, um pavor. Sabia que a reencarnação para ele ia ter um significado enorme, de reparação, de reconciliação. Ele era levado ao sono, no sonho, ele chegava e se aproximava de quem? De Adelino. Adelino, quando olhava ele, ficava desesperado.
como se dissesse, olha quem está ali na minha frente. Quando Adelino voltava, ele já tinha a esposa e já tinha um filho, Joãozinho. E ele, durante as conversas com a esposa, outro fato, conversar em família é extremamente importante. Dialogar em família é extremamente importante. Criar canais de comunicação. Não tem nenhum assunto que não possa ser debatido em família. Não achar nada feio ao debater-se em família. Tudo pode ser debatido em família quando se tem um olhar da pureza, da elevação, do entendimento. Não é nada vergonhoso se comunicarmos em família. E ele dizia à esposa, eu estou desesperado. Toda noite eu vejo assim, como se estivesse tendo um pesadelo. E sinto que uma pessoa se aproxima de mim, como se estivesse me vendo como um inimigo. Ou como se estivesse se aproximando um inimigo. Alguma coisa aconteceu entre eles. Alguma coisa precisa ser feita. Reencarnação. Alguma coisa vai ser feita. Os esforços para a reaproximação. Não existe nada que no seio da família não possa ser modificado. Mas às vezes a gente cruza o braço. A gente se acomoda. A gente se torna extremamente passivos. A gente se afasta. Somos tomados pela indiferença, pelo mesmismo. E até mesmo no final do ano, às vezes a gente fica dizendo assim, se ela não ligar, eu não ligo. Irmã para irmã. Aquela danada, não sei o quê, nunca olha para mim, não sei o quê, não quer saber de mim. Ligo não, ligo não. Ah, aquele meu irmão, eu não quero nem saber da vida dele. Ninguém dá o primeiro passo. Ninguém dá o primeiro passo apenas amistosamente. Então ele vai voltar, para vocês terem uma ideia, ele vai voltar para se reaproximar. E até o momento da fecundação, o plano espiritual estava lá, gente. Magnetizando os cromossomos. E dizem que havia uma preocupação. Por quê? Porque ele estava muito tenso. Olha as coisas se combinando. Muito tenso no trabalho. Muito nervoso. Muito irritado. A espiritualidade estava preocupada, sabe com o quê? Com a cromatina dos espermatozoides dele. Porque, conforme aquela preocupação excessiva, o nosso psiquismo interfere no metabolismo geral do nosso corpo. Era preciso que os espermatozoides estivessem ativos, vitalizados. E aí vinha uma preocupação de que ele não pudesse fecundar o óvulo. Não é maravilhoso isso? Se a gente soubesse que acontece todo esse aparato, o mesmo livro, vocês vão ver o caso de Anacleta. Quando se fala de família, quando se fala de transformação interior, quando se fala de reforma íntima, os nossos pais e os nossos filhos, todos têm importância, mas a gente tem que saber particularizar essas importâncias. Anacleta chega no plano espiritual e tem planejamento das reencarnações. Olhem como é interessante a gente arbitrar desde já o bem e o mal, o certo ou o errado. Não somos crianças. Existem mecanismos dentro de nós reparativos, preventivos, naturais, que vão nos apontar. Estamos errados em determinado ponto. Temos que ter a fé, a confiança e a esperança de dizer, esse caminho eu não quero mais seguir. Anacleta, quando viver aqui, quando ela esteve aqui, tivera 4 filhos. O que aconteceu? O marido, quando desencarnou, ficou ela com os 4 filhos. Diz o texto que ela fez assim,
pela forma como ela educou os filhos, ela terminou contribuindo para a fragilização da condição moral de cada um. Muita proteção, com pouca indução à reflexão crítica, querendo proteger como se estivesse colocando os filhos numa redoma. Queremos evitar que os filhos tivessem as suas próprias experiências. Às vezes a gente é 8 ou 80. Tem pai de família que diz assim, a filha chega, quero fazer isso. O filho chega, quero fazer isso. Aí você diz, só quando você tiver 18 anos. Só quando você tiver 18 anos. Aí o menino completa ou a menina completa 18 anos. O pai agora pode fazer. Entendeu? Não teve a transição, não mostrou, não iniciou. Aí fica adultos com as mãos cruzadas, sem saber o que fazer, com medo das coisas. E olha a influência que o pai e a mãe têm nas crianças, nos espíritos que vieram aos seus cuidados. O espírito chega com muita experiência, mas chega como para a gente? Como se for criancinha. Precisando de quê? Cuidados, atenção, amor, toda a nossa inteligência, toda a nossa sensibilidade, toda a nossa capacidade, eles vão refletir o que passamos para eles e vão refletir o que trouxeram. Vai haver uma conjugação e o resultado disso aí pode ser a libertação e o avanço, como pode haver também o encharcamento das coisas, a paralisação e a piora de alguns casos. Então é preciso os pais saberem os seus papéis para com os filhos. E aí esses papéis vão ser sustentados pelo quê? Pela virtude, pela idoneidade, pelo caráter. A gente quer viver em família como se fosse um mundo de fantasias. Aí o que aconteceu com a Anacleta? Os filhos se fragilizaram, se envolveram com drogas, desencarnaram rapidamente, chegaram no plano espiritual. O que acontece com as leis da vida? A Anacleta, quando chega lá, descobre a situação dos filhos, vê o que aconteceu por ter sido uma mãe que não ofertou os meios necessários para eles, pede que venham de volta e ela vai ser mãe deles novamente. Olha o amor. O amor tem que ser algo que gere em nós coragem, fé. Amar as coisas fáceis é muito boa. Aí vive uma sociedade egoísta, porque a gente nem percebe que o egoísmo interfere nas nossas ideias, interfere nos nossos princípios, interfere nas nossas leis. Porque uma coisa é lei, não quer dizer que esteja necessariamente certa. Aí o que acontece? O que se vê hoje com os nossos idosos? A gente vê os idosos sendo, muitas vezes, abandonados, sendo colocados como uma pedra de tropeço na vida dos mais jovens. O que eu faço com meu pai, com minha mãe, com meu avô? Nossa, eu não tenho tempo não. Vai trabalhar o meu trabalho. Os meus filhos não têm tempo também não. Aí diz a espiritualidade: respeitar os pais, os idosos, não é apenas o fato principal. O importante é assisti-los na necessidade, proporcionar-lhes repouso na velhice e cercá-los de cuidados. Vocês viram o que aconteceu agora no Rio de Janeiro? Um jovem, 22 anos de idade, se não me falha a memória, me corrijam, se colocou na frente da mãe para entregar a sua vida. E a gente fica medindo, porque vai ser peso para mim. Seja inteligente, tenha hombridade, tenha dignidade. Não abra mão de mostrar fidelidade às coisas,
Você não quer amizades confiáveis? A gente quer amizades confiáveis. Quando a gente casa, eu pergunto a vocês, quando a gente casa, é uma fake news ou não? Pergunta a você. Aí assim, um padre pergunta logo. Você promete continuar com ele no casamento, na dor, na doença, até o fim? Eu acho que o cidadão logo, a mulher disse, vamos acabar logo essa cerimônia. Sim! Todo mundo promete que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, e o tempo vai passando. No livro Voltei, vocês vão, outro livro que eu dou a sugestão, Voltei. Vocês vão ver irmão Jacó. Irmão Jacó vai participar de trabalhos dentro do espiritismo. Irmão Jacó era respeitado dentro do espiritismo. Imagine irmão Jacó quando chegava no centro, todo mundo, chegou irmão Jacó. Era referência. Quando ele desencarna, ele já tinha até falado com os amigos, olha, quando eu desencarnar, eu vou voltar rapidamente, vou dar mensagem, tá? Quando ele chega lá, ele se vê em voltas com uma coisa interessante. Pense bem o que comemos hoje na hora do almoço. Pense bem o que vemos comendo nos últimos dias. Será que está trazendo saúde para o nosso corpo? Porque irmão Jacó supunha que o comportamento dele estava dando forças, estava dando suporte espiritual para ele quando desencarnasse. Quando ele chega lá, ele descobre que era um homem empobrecido, endurecido. Sabem quê? Afetividade. A afetividade bem organizada, bem dirigida, bem educada, bem compromissada, cheia de alternâncias, cheia de iniciativas, cheias de atividade. Quando chegamos no plano espiritual, estaremos bem nutridos. Vamos se adaptar melhor às situações. Aí ele descobriu que estava endurecido, que precisava muita coisa. Então, tem coisas que, ao olhar da sociedade, não tem nenhum peso. Mas, aos olhares de Deus, das suas leis, tem. Nunca deplore, nem com a criança, nunca deplore. Haja vista as mães dos que estão desencarnando, reencarnando com microcefalia. Muitas mães são obrigadas a deixar os seus trabalhos, as suas atividades, mas essas mães, com hombridade, com fé, não tem que se sentirem refém de tristezas, mas tem que dizer, se eu estou agora nessa situação, eu vou ter dignidade para agir com paciência, com inteligência, com fé, com entrega, amar a quem só nos dá coisas maravilhosas, é bom demais. Então, seja qual for a situação que nos encontremos no âmbito da família, sejamos pessoas proativas, compreender o perfil do outro. O Espiritismo diz, formam famílias aqueles que a analogia dos gostos, a identidade do progresso moral e a afinidade induzem a reunir-se. Mas a vida não é só assim. Aqueles que cruzam o nosso caminho, que vêm como pai, como mãe, como amigo, esse alguém vem para trazer algum aprendizado e vem para receber de nós algum aprendizado. Não sejamos omissos, não sejamos indiferentes, saibamos as variantes
da lei do amor. Diz que essas crianças começam a determinadas respostas que elas dão. Não há criança que não dê resposta à afetividade. E os pais começam a perceber a linguagem que vão sendo captadas por outros sensores, que não só a fala. É a linguagem do tato, é a linguagem do olhar. A gente pode amar o outro com o olhar? Nesse momento dessa criança aqui, observem, ela chegou, ela tem até 7 anos de idade para que o sistema circulatório dele, o sangue, a produção de sangue, toda ela se normalize. Aos 7 anos, quem diz isso é a ciência. E o Espiritismo diz que aos 7 anos se completa de fato a reencarnação. E aí ela está muito sensível ao carinho, mas também está muito sensível à observação, já colocando algumas posições, já mostrando a ela alguma coisa, para ela começar a ensaiar, a recobrar o seu perfil temperamental. Então, o bom da vida é que a gente tem o poder e a capacidade de influenciar o outro, de cruzar a intimidade do outro, sem invadi-lo, sem magoá-lo, sem cesseá-lo, sem oprimi-lo, sem machucá-lo. A gente pode viver uma vida dentro de uma heterogeneidade qualitativa. Vamos acabar com essa bipolaridade da colisão, do confronto. Os filhos podem ser desiguais, mas pode haver um denominador comum da família, que todos se amem, todos se entreguem. Aí eu acho curioso, às vezes os pais chegam numa determinada idade, a gente vai visitar os pais. Aí chegamos na casa dos pais. Aí chegamos com o celular na mão e conversando com o pai. Pai, como é que vai? Tudo bem? Sim, pai. Cuidou da saúde, foi para o médico? Sim, pai, eu estou sabendo. A gente vai almoçar com o telefone na mão. As crianças dentro de casa, tudo dentro de casa. Está uma mil maravilha. E tudo com o telefone, se comunicando às vezes de um quarto para o outro. E a gente está achando isso fantástico. Estamos acabando a capacidade. A tecnologia existe para a gente dominar a tecnologia, conhecer. Mas, por outro lado, a gente vê escolas do Pernambuco sendo premiadas, porque os estudantes estão sendo levados a usar tecnologias para a criação de meios, de recursos, de técnicas, de projetos voltados para a socialização, para ajudar o outro. Família, primeiro ambiente para a sociedade. Aí vocês vão ver, sociólogos falam de família, psicólogos falam de famílias, pedagogos falam de famílias. Mas quem deve falar em família, no primeiro lugar, são os pais. Porque quando você ama verdadeiramente uma pessoa, esse amor se extrapola ao âmbito da família. Para terminar, eu vou dizer uma história para vocês que mostra dessa questão da interação social. Quem ama o próximo em família, verdadeiramente, eu não estou dizendo de uma maneira exclusivista, vai amar a sociedade também. O balão de Benner. Benner viveu até 70 anos de idade. Morreu subitamente. E não teve tempo de despedir-se de sua neta. A gente sabe que os pais, às vezes, envolvem-se tantos com os netos, que quando os avós se desencarnam, muitos netos passam momentos de dores, de sofrimento, de luto muito forte, afetam as crianças. E ela ficou perturbada porque não teve tempo de despedir-se dele. Agora, veja a inteligência. Foi na escola, teve uma festa de aniversário e distribuíram os balões.
Aí ela pensou, vou pegar um balão, vou levar para minha casa e vou fazer com que esse balão suba até o céu. E vou escrever uma cartinha para o meu avô, se despedindo dele, dizendo a ele quanto eu o amo. Fez a cartinha. A mãe ficou na janela, vendo a filha lançar o balão, foi na janela, e às vezes as mães choram em silêncio. Sendo evoluídas ou não, choram em silêncio. Sabe das suas dores, dos seus conflitos, dos seus medos, dos seus sonhos, muitas vezes coisas que não puderam oferecer aos filhos. Aí o balão subiu. Gente, passou-se um tempo, não é que voltou a resposta do balão. Puxa, na próxima vez que eu vim aqui eu conto a resposta, tá certo? Hoje ainda veio a resposta. Quando veio a resposta que chegou, abriu a carta, estava lá. Raquel. O balão teve que voltar do céu. Lá no céu não pode ficar coisas materiais. Só pode ficar no céu o amor, o carinho, a solidariedade, a fraternidade, o respeito, a compreensão, a empatia, a honestidade, a justiça, a abnegação. Todas as virtudes e os sentimentos podem ficar no céu. As coisas materiais não. Agora, se você quer dizer alguma coisa para o seu avô, em pensamento, ore por ele. Peça a Deus por ele. Diga que o ama. Ele estará ouvindo. Assinado o Bob Anderson, também um avô. Uniluz. Saiam daqui, reflitam bem, sem intromissão na vida de vocês. Mas vale a pena fazer um painel, uma avaliação da condição familiar e daquilo que você pode fazer ou modificar. Um abraço, muita paz para todos.